A paz do Senhor a todos os irmãos e irmãs, a todos que estão atentos e ligados nesse projeto maravilhoso da Assembleia de Deus Ministério Fama em Goiânia, presidida pelo nosso pastor Abinair Vargas e a nossa pastora Meire Ferreira. E nós estamos aqui dando sequência a um projeto do ID, que são os pequenos grupos que funcionam no nosso Ministério Fama em todo o campo, na sede, nas nossas congregações. E esse projeto de expor a palavra ministrada no decorrer do mês, neste caso, mês de outubro, é contribuir com cada líder de ID, tanto na igreja sede como em todas as congregações do Ministério Fama, a fim de que a nossa participação, a nossa dedicação neste projeto possa contribuir com o seu trabalho aí na sua igreja. Eu sou a pastora Gláucia de Paula, na Igreja Assembleia de Deus Ministério Fama, atuo como líder da CIB e tem sido um privilégio também fazer parte do Conselho do ID da Assembleia de Deus Ministério Fama, a quem represento também neste projeto. E neste mês de outubro, coube-me a grata satisfação de produzir um material que será usado nas 4 semanas do mês de outubro, nos IDs que compõem o trabalho da nossa igreja. E este mês, especialmente, nós vamos com muita alegria refletir sobre alguns aspectos e algumas passagens da carta do apóstolo Paulo aos Filipenses. E esta semana, especialmente, nós estaremos tratando sobre a alegria que supera a adversidade. Alegria que supera a adversidade. Então, no início do estudo desta carta aos Filipenses, nós precisamos relembrar rapidamente que um dos principais motivos pelos quais Paulo escreveu esta carta aos irmãos de Filipos foi exatamente no intuito de expressar a sua gratidão aos irmãos, aos santos de Filipos, como ele se refere desta forma na sua saudação inicial, que lhe demonstravam apoio e também auxílio financeiro que lhe prestaram durante a sua segunda viagem missionária e, consequentemente, também durante a sua prisão em Roma, lhe dando sustento, lhe dando apoio. E foi exatamente nesse contexto de prisão em Roma que Paulo redige essa carta para os irmãos de Filipos para manifestar o seu agradecimento, o seu reconhecimento. E no versículo 5 ele faz essa citação dizendo assim, Filipenses 1:5, fazendo sempre com alegria oração por vós em todas as minhas súplicas, pela vossa cooperação no Evangelho desde o primeiro dia até agora. Então existia no coração de Paulo uma gratidão muito grande pelo apoio e o acolhimento que a igreja de Filipos dava a ele. Mas especialmente nesta carta, Paulo descreve claramente a completa necessidade que ele tinha na sua vivência diária, porém, acima de toda a gratidão pessoal que Paulo tinha, esta carta revela uma enorme paixão que o apóstolo Paulo possuía e que está muito evidente nesta carta, a sua paixão pela proclamação e a divulgação do Evangelho do Senhor Jesus Cristo, independente da situação. Percebam que o momento que Paulo escreve essa carta, ele estava num tempo de adversidade. E é exatamente baseado neste ponto da carta, esse ponto inicial, que nós denominamos essa palavra com este tema, a alegria que supera a adversidade. Então, estamos diante de um escritor que produz uma carta onde ele demonstra satisfação, gratidão, prazer em falar sobre o reino de Deus, sobre o Evangelho de Jesus Cristo, mas tudo isso que ele descreve, ele não estava na beira de uma praia, ele não estava curtindo uma vida boa, numa roda de amigos com churrasco, num culto maravilhoso na igreja. Não, ele estava preso em cadeias em Roma. E mesmo estando preso, as cadeias de Paulo nunca o impediram de anunciar o Evangelho. Ele usava os instrumentos que ele tinha. Os instrumentos de Paulo era papel,
talvez, papiro naquela época, as suas penas, né, que hoje a gente utiliza canetas, mas os instrumentos que ele tinha na época de escritas de uma carta era o que ele utilizava para evangelizar, e com certeza também a gente sabe que lá mesmo nas experiências prisionais que Paulo teve, ele ganhou até um carcereiro para Jesus. Tamanha a alegria que ele tinha de divulgar o evangelho. E não era uma prisão que calaria um apóstolo que tinha convicção do seu chamado por Deus para anunciar o evangelho. Então ele queria o quê? Que os irmãos de Filipos entendessem que, independente da situação que ele estava vivenciando, nada poderia diminuir a fé que eles haviam adquirido em Cristo Jesus. Isso não é maravilhoso? E o primeiro ponto, então, desta palavra diz que o testemunho que rompe cadeias e grilhões. Testemunho que rompe cadeias e grilhões. Filipenses 1, 12 e 13, Paulo fala assim: e quero, irmãos, que saibais que as coisas que me aconteceram contribuíram para maior proveito do evangelho, de maneira que as minhas prisões em Cristo foram manifestas por toda a guarda pretoriana e por todos os demais lugares. O que ele está colocando aqui? A prisão de Paulo, ela poderia, naquele tempo histórico, ser considerada como um golpe contra a igreja de Cristo, que estava nascendo naquela cidade de Filipos, que estava nascendo em Roma. Porém, ele transmite em sua carta a ideia convicta de que não há nenhum poder físico, material, ou até mesmo nas regiões celestiais, nas regiões espirituais, as guerras espirituais que existem sobre nós, nada disso poderia conter a força e o poder do Evangelho de Jesus Cristo. Pregar sobre Cristo, falar sobre a salvação de Cristo, através de Cristo, falar sobre o reino de Deus que Cristo implantou aqui na terra, não existia barreira para Paulo. Preso, ele continuava pregando, com muitos ataques materiais e físicos contra ele, ele continuava pregando. Imagino eu que também ele estava sendo atacado emocionalmente, psicologicamente, mas nenhuma situação adversa parou o apóstolo Paulo com a sua responsabilidade e aquilo que queimava em seu coração, a alegria de proclamar o evangelho. Então, como que Paulo avaliava o seu próprio contexto? A avaliação era que o sofrimento não deveria ser razão de compaixão dos irmãos de Filipos para com Paulo. Ele não queria que ninguém sentisse pena dele. Coitadinho do apóstolo, está na prisão, ele ficou preso. Ao contrário disso, Paulo desejava que os irmãos de Filipos entendessem que o foco de tudo era que eles deveriam olhar para Jesus, olhando para Cristo, o autor e consumador da nossa fé. Aleluia! Que ensino maravilhoso, irmãos! Se tem algo que não fazia parte da vida de Paulo, era aquela postura de uma vitimação. Ah, coitado de mim. Irmãos queridos de Filipos, estou escrevendo essa carta porque a situação aqui está tão difícil, o contexto está tão complicado. Não, Paulo não fala das suas dificuldades. Ele simplesmente tinha a intenção que, independente da dificuldade que ele tinha, ele queria convencer a igreja de Filipos que o foco maior era colocar Jesus como centro de tudo. E você, meu querido irmão, como tem sido a sua reação em meio às adversidades? Murmurar, reclamar, falar, todo tempo tentar achar uma saída? Eu quero te convidar, nos convidar neste dia a fazer como Paulo, que mesmo preso, mesmo em cadeias, aquilo que queimava em seu coração era a alegria e o prazer de compartilhar Cristo com as pessoas. E esse é o objetivo dos nossos IDs, né? Integrar, discipular, evangelizar, independente das circunstâncias que nos cercam. Nós estamos aqui com esta missão evangelizadora, essa missão maravilhosa de falar a respeito do reino de Deus e da nossa salvação em Jesus Cristo. Então ele entendia o quê? Para Paulo, a soberania de Deus equivalia à consciência que ele tinha de que o sofrimento, ele era temporal, vai passar, não era algo eterno, não era algo para sempre, e que a superação
desse sofrimento, desse problema, certamente produzia no coração de Paulo um sentimento de vitória, de conquista, de grandes coisas. E o segundo ponto, já para concluir, o sofrimento de Paulo, na verdade, proporcionou um canal de abertura para pregar o evangelho. A atitude de Paulo, segundo o texto, provocou na mente dos cristãos de Filipos a renovação e o entusiasmo para continuarem fiéis ao propósito e ao chamado para pregar o evangelho. Você sabia que quando você, mesmo em meio à adversidade, mantém-se firme naquele que é o autor e consumador da sua fé, você está também fortalecendo outros? Então, querido irmão, eu te convido neste dia, não deixe que nada retire a alegria do Espírito Santo de Deus e da sua salvação em Cristo, da sua vida, do seu rosto, das suas atitudes, mas manifeste Cristo na sua vida alegremente, independente da circunstância. E aí eu te pergunto, o que você espera então em meio à adversidade? Qual a sua expectativa em meio aos sofrimentos e a continuidade da expansão da igreja? Você está sofrendo? Então não sirvo mais para trabalhar, fico acuado no meu canto, me sentindo a última pessoa da face dessa terra esquecida. Não! Nós temos um chamado e, independente de circunstâncias à nossa volta, o Senhor conta conosco como instrumentos que Ele usa para a proclamação do reino do Senhor aqui na terra. O versículo 18, Paulo fala a respeito disso. Ele começa o versículo falando assim: mas que importa? Não estava nem um pouco preocupado com os sofrimentos que ele estava vivendo. Ele fala, mas que importa? Contanto que Cristo seja anunciado de toda maneira, ou com fingimento, ou em verdade, nisso me regozijo e me regozijarei ainda. Oh, glória a Deus! Que lição maravilhosa do apóstolo. Então, nesse dia, que essa atitude de Paulo, que revela o anseio que ele tinha pelo crescimento da igreja do Senhor Jesus, sem se importar por quais os meios que isso aconteceria, visto que o poder do evangelho superaria todos os problemas humanos, que esse mesmo poder, esse mesmo anseio, toque o meu coração e o seu coração neste dia. Deus nos abençoe, que esta palavra possa realmente tocar a você e todos os integrantes do seu ID. Deus abençoe a sua reunião de ID. Fique na paz do Senhor.